Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gisel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, professor, professora, aluno, aluna e a todos os amantes da escola bíblica dominical. O objetivo deste canal é te ajudar no seu plano de ensino, no seu plano de aula, com subsídios, os subsídios teológicos, subsídios doutrinários, subsídios culturais, subsídios sociais, todos os subsídios que pudermos aqui disponibilizar no canal para ajudar os professores e as professoras, aqui estaremos fazendo toda semana. Bem-vindo a você que é inscrito no canal. Agradeço pela tua inscrição, pela tua participação, pela tua colaboração e pela tua divulgação. Você que está acessando o canal EBD em Ação pela primeira vez e ainda não é um inscrito, eu convido-te a inscrever-se. Venha, inscreva-se no canal, dê um likezinho se gostar dos vídeos. Nós estamos aqui dispostos a te ajudar com os subsídios, os comentários. A partir do momento que você vai comentando no canal, dependendo do meu tempo, eu vou respondendo ao seu comentário. Então divulgue, compartilhe o canal, dê likezinho. Nós também temos os trimestres disponíveis em playlists. São pastas que contém os trimestres que já estudamos desde o ano passado. Você pode ter acesso a estas pastas, assistir aos vídeos do trimestre, de todas as aulas, e então pode divulgar, comentar, dar like. Então faça isso ajudando, porque o objetivo deste trabalho é simplesmente para que as pessoas sejam beneficiadas com a palavra de Deus e que o reino de Deus seja alargado através destes trabalhos das redes sociais. Hoje estaremos começando um novo trimestre de 2019, sendo o terceiro trimestre de 2019. Acabamos de estudar o segundo trimestre, falando sobre o sacerdote, o tabernáculo, lições imprescindíveis que aprendemos. E agora nós estamos com uma nova proposta, um novo comentário de estudar sobre a mordomia cristã. E a mordomia, ela está comentada nesta revista pelo nosso querido pastor Elinaldo Renovato. Então, um pastor que já é conhecido de outras lições, escritor da CPAD e também acadêmico. Então, muito boa escrita a lição. Então, eu te convido a todos os domingos não faltar uma aula, mas venha para a Escola Dominical, traga outras pessoas para juntos aprendermos sobre a Escola Dominical, em especial para junto aprendermos sobre a mordomia cristã. O tema específico da mordomia é o tempo, os bens e talentos. Tempo, bens e talentos que o professor vai estar lidando em todas as lições. Falando do tempo, o que é o tempo, falando dos nossos talentos, dos bens, como administramos, tudo. Nós somos mordomo disso. Vamos aprender o que é ser um mordomo e também a tarefa da mordomia cristã. Nesta primeira aula nós queremos mostrar o panorama geral que a lição vai abordar, como o que é a mordomia cristã, depois a mordomia do corpo, a mordomia da alma e do espírito, a mordomia da família, a mordomia da igreja local, a mordomia da adoração, a mordomia dos dízimos e ofertas, a mordomia do tempo, a mordomia do trabalho, a mordomia das finanças, a mordomia das obras de misericórdia, a mordomia do cuidado com a terra e, por último, um alerta: seja um mordomo fiel. E esta primeira lição que estaremos estudando, ela está datada do dia 7 de julho de 2019, cujo tema é o que é a mordomia cristã. E o texto áureo está em Lucas capítulo 12, versículo 42 e 43. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. A verdade prática: Deus nos confiou a mordomia dos bens materiais e espirituais. Por isso, sejamos vigilantes e zelosos, porque em breve Ele nos chamará a prestar contas de tudo quanto recebemos. Pastor Elinaldo Renovato, na introdução, ele já começa falando sobre a mordomia dos bens espirituais e a mordomia dos bens materiais. Os bens espirituais é tudo aquilo que recebemos no âmbito da transcendência.
O espírito e a alma, ele não são matérias, mas são algo espiritual, quer dizer, estão no âmbito transcendental. E as faculdades do espírito e da alma concedidas ao homem são esses bens também, esses bens espirituais. Agora, nós estaremos estudando isso em específico na lição de número 3, que está exemplificada ali, a mordomia da alma e do espírito. Mas também podemos falar no âmbito dos bens espirituais, as questões dos dons espirituais que são concedidos por Deus à igreja. A igreja está aqui para fazer uso correto dos dons espirituais, porque ela prestará contas daquilo que Deus concedeu a ela. Na parábola dos talentos, todos os que foram chamados receberam talentos. Quando Paulo ele se refere à igreja de Corinto, ele diz que nenhum dom vos falte. Quer dizer, a igreja de Corinto tinha dons e todos tinham uma habilidade espiritual. E é sobre essa habilidade que cada um de nós temos que nós prestaremos conta o que nós fizemos com esses dons concedidos. Porque os dons de Deus, eles são concedidos. E quando Deus concede, a Bíblia fala que eles são sem arrependimento. Deus não se arrepende de te conceder um dom e você está fazendo uso errado deste dom. Ele não te toma. Mas chegará o dia que prestaremos conta do dom e vamos receber, por meio do corpo, aquilo que usamos nos dons, se bem ou se mal. Então, existem pessoas que usam mal os dons espirituais e outros que usam bem, para o bem. Então isso é a mordomia, como administramos o que recebemos. Quanto aos bens materiais, também está explícito na Bíblia. Nada é nosso. Todas as coisas que possuímos, ela é do Senhor. Quando nós lemos o Salmo 24, está dito: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então é dele. O que é nosso? A nossa casa, os nossos filhos, a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Como que estamos criando o nosso filho? Porque nós somos mordomo na criação dos filhos. Ah, mas eu possuo riquezas, eu possuo bens materiais. Mas esses bens materiais são uma administração que nós temos. E estamos administrando bem ou administrando mal? Porque a Bíblia também adverte quanto aos ricos, quanto aos pobres. Então ela fala sobre essas questões também. Não colocar o dinheiro, o amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então administrar as coisas corretas sem apego e sem avareza e uma série de coisas que ela fala nessa administração. No primeiro tópico, o comentarista ele explica o que é a palavra mordomo, que é um administrador de bens, aquele que recebe a missão de cuidar dos bens alheios, que não é dele. Nós poderíamos dizer que um caseiro, que ele está cuidando de uma chácara, de tudo que há na chácara, ele é um mordomo. Nós poderíamos dizer do capataz, do fazendeiro, que ele fica na fazenda do fazendeiro, cuidando de todos os bens do fazendeiro, ele cuida bem e recebe o salário por isso. Então é aquele que administra as coisas alheias. Mesmo que José estava escravo no Egito, como escravo, porque ele foi achado graças diante do seu patrão, porque ele trabalhava bem, com cuidado e ganhava a confiança de todo, inclusive do patrão, as responsabilidades maiores vieram sobre a vida de José. Então ele cuidava daquilo que era do patrão, por mais que ele não tivesse salário. No caso do mordomo, a diferença do escravo é que o mordomo ele recebe por isso. Então a palavra mordomo tem essa característica de cuidar das coisas alheias, mas cuidar como se fosse minhas, e cuidar de acordo com as ordens de quem delegou. Então a palavra mordomo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ela tem essa exemplificação de administrador. Um administrador de empresa, ele administra a empresa do patrão, que não é dele, mas ele administra de acordo com as regras, de acordo com a lei, de acordo com a ordem, para que a empresa tenha lucros e tenha sucesso. Então ele recebe do salário por isso e a confiança do patrão por isso. Então a parábola dos talentos, ela dá essas conotações. Quando o Senhor distribuiu talentos para cada um, os talentos não eram das pessoas que recebiam, mas de alguém que era o dono. E as pessoas iriam administrar, trabalhar para uma boa administração do talento que recebeu. Na igreja também é assim.
ou na vida cristã diária, não só na igreja. Toda a vida cristã ela está composta destas conotações. Nós somos administradores de Deus. Nada é nosso, nem o ar que respiramos é nosso, porque não temos domínio sobre o ar. Porque se Deus resolver tirar o ar 5 minutos, o que faremos? Então é tudo dele e nós somos mordomos, administradores. E é sobre isso que a Bíblia diz que prestaremos conta para ver se fizemos bem, fizemos certo ou não. Por isso que é interessante estudar as lições, porque todos nós somos administradores e durante as lições aprenderemos como bem administrar aquilo que não é nosso para receber o galardão e a recompensa do Senhor. E a mordomia é a tarefa que desempenhamos. A palavra mordomo e mordomia estão ligadas porque a mordomia é essa administração, é esse cuidado, é essa tarefa que desempenhamos. O segundo tópico da lição fala da mordomia do amor cristão. Amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. São os maiores mandamentos, os 2 grandes mandamentos. O doutor da lei perguntou para Cristo quais são os grandes mandamentos. E Deus, Cristo Jesus, devolveu a pergunta para o doutor da lei e perguntou, como tu lês? E ele disse, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, nós recebemos este amor. Nós precisamos desenvolver este amor. Até porque este amor é concedido pelo Espírito de Deus. E o fruto do Espírito, a primeira característica é amor. Quais são as características do fruto do Espírito? Caridade, gozo, paz. O amor, gozo e paz. Então, amar a Deus de livre e espontânea vontade, não pelo que Ele tem para nos dar. Na mordomia cristã, nós amamos a Deus não com medo de ir ao inferno. Na mordomia cristã, nós amamos a Deus não pela recompensa deste amor, mas amamos a Deus porque entendemos, é o culto racional, da razão. Nós temos consciência que esta é a única saída para a alma cristã. E o amor de Deus é muito maior do que o nosso, porque Ele entregou-se a si mesmo, morreu para que estivéssemos bem e administrando os seus projetos. Então, na mordomia cristã, o que vem em primeiro lugar não é o amor aos bens materiais que Deus nos deu, porque muitas pessoas têm esquecido de Deus e têm deixado Deus em segundo plano e têm buscado cuidar primeiro daquilo que Ele recebeu. Então, se o amor a Deus está em primeiro lugar, amar a Ele acima de todas as coisas. Um exemplo clássico disso é a história de Jó. Por mais que ele tinha diversas riquezas, uma família linda, saúde, e Deus chama ele homem fiel, homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal, o coração dele não estava nas coisas que Deus havia dado para ele, mas em Deus. E o que ele temia, como alguns dizem, que Jó temia perder os bens. Não, ele temia perder a presença de Deus. O que ele mais temia era perder a presença de Deus. Pode ver que quando ele perde tudo, ele adora a Deus. Quando ele perde a esposa, que ela diz amaldiçoa o seu Deus e morre, ele achou aquilo ridículo. Como que recebemos o mal de Deus? Como recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Então ele acredita tudo ao seu Deus, que é o soberano. E ele amava a Deus. Então é um exemplo clássico daqueles que têm uma boa administração, muitas coisas para administrar na mordomia cristã, mas o amor a Deus está acima de tudo. Ele morre por amor a Deus. Como os discípulos morreram pelo amor de Cristo. Ele prefere morrer do que negar ou abrir mão deste amor. E o amor a Deus é de toda a alma. Como que é amar a Deus de toda a alma? As faculdades da alma é a razão. Então, saber, porquê e como amamos a Deus. Ter esse sentimento. Uma das faculdades da alma é o sentimento. E esse sentimento deve estar totalmente em Deus. E outras das faculdades da alma são a vontade. E esta vontade é de conhecer a Deus plenamente. Simplesmente querer mais. E todas as faculdades da alma têm que estar, em primeiro lugar, conectada com o nosso Deus. E a lição ainda continua, falando que da mordomia do amor a Deus e na mordomia do amor ao próximo, amor cristão. Aí, quem que é o meu próximo? Ou como eu devo amar o meu próximo? E a própria Bíblia diz, amar o teu próximo como a ti mesmo. Você pode observar que ninguém sai se caluniando a si mesmo. Ninguém chega num supermercado e diz, olha, não me venda as coisas porque eu sou caloteiro. Mas com o próximo nós fazemos isto. Com o nosso irmão nós fazemos isso.
E sempre para nós queremos o melhor para nós, melhor roupa, melhor comida, queremos descansar, queremos ser reconhecido, queremos ter respeito. E com o próximo, esse mesmo sentimento que nós temos, devemos delegar também ao próximo. Agora, quem é o meu próximo? Vocês se lembram da parábola do bom samaritano, que ele pensava, o doutor da lei perguntou, quem que é o meu próximo? E ele, no conceito dele, era todas aquelas pessoas que faziam parte da religião dele, a família, os irmãos. E Cristo fala de alguém, de um judeu, que socorreu um samaritano, que era um inimigo. Eu não vou entrar no contexto cultural nem histórico, mas vocês devem saber disso, que os judeus eram inimigos ferrenhos dos samaritanos, a ponto de nem entrarem em seus territórios. Preferiam cruzar longo caminho para não entrar nos territórios samaritanos. Nem pronunciavam a palavra samaritano. Na parábola a gente vê isso expresso. Quando dá resposta, ele disse, aquele que usou de misericórdia, nem quis falar o nome do samaritano, ou a palavra samaritano. Agora, o judeu que vinha descendo de Jerusalém e encontrou o samaritano jogado, ele usou de misericórdia. Tudo que ele tinha, ele disponibilizou para socorrer alguém que precisava do seu favor. O que é que nós entendemos? Entendemos que o nosso próximo não é apenas a nossa família, não são apenas os nossos irmãos na fé, mas o nosso próximo é qualquer um, mesmo que seja o inimigo da fé, que está precisando de um socorro, de uma mão amiga. Qualquer pessoa que está precisando de seja uma palavra, seja um abraço, seja um aperto de mão, daí para frente, se ele está precisando, mesmo que seja inimigo da fé, contrário à nossa religiosidade, à nossa Bíblia, à nossa fé, este é próximo. Então ajudar estas pessoas, este é o nosso próximo, é o que está caracterizado. E quando amamos as pessoas desta forma, nós estamos executando com categoria, estamos executando o amor através da mordomia cristã, de acordo com a palavra de Deus. Ainda no segundo ponto do segundo tópico, o comentarista fala da mordomia da fé cristã. Mas como que nós podemos falar da fé cristã? O professor, ele então deve buscar as vertentes da fé, tanto a fé salvífica, aquela fé que crê para a salvação, ela deve ser executada, quanto a fé como fruto que é de fidelidade, né? Está lá em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito, caridade, gozo, paz, longanimidade, fé. Em sentido de fé, é de fidelidade, ser fiel. Então o cristão precisa executar a mordomia da fidelidade a cada dia, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Como também a fé como dom. A fé como dom, que está lá nos dons espirituais em Corinto, fala da dom da palavra, dom do discernimento, dom da fé, a fé de crer no milagre, crer na cura, crer numa maravilha de Deus e executar isso, colocar em prática, tanto para a nossa vida, para recebermos os milagres e as maravilhas, quanto na vida dos outros, desenvolver isso. Então isto é fazer uso da mordomia da fé cristã. Então vamos fazer uso, às vezes a palavra fé aparece no Antigo Testamento como confiança. Então colocar essa confiança em Deus, confiar nele, acreditar nele, no potencial dele, de livrar, de prover, e assim estaremos executando com razão a mordomia da fé cristã. E o professor pode explorar então esse lado da fé cristã. Só estou dando aqui indicações de como você pode direcionar a sua aula a partir dos assuntos listados na lição de número 1. Então a nossa fé é como se fosse um patrimônio espiritual, como diz o terceiro ponto do segundo tópico. É o patrimônio do cristão. Nós vivemos pela fé, andamos pela fé e não por vista. A fé cristã, ela é fundamental na vida cristã. É ela quem nos dirige, é ela quem nos ajuda a confiar no Senhor. E o Cristo mesmo ele orou pedindo que a fé do seu discípulo fosse acrescentada. Então nós pedimos, vemos os exemplos de Cristo falando sobre a fé, aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, falando de uma fé pura, mesmo que pequena, mas uma fé verdadeira, uma fé que tenha consistência. Ela vai fazer a diferença na vida do cristão, que desenvolve a mordomia do amor cristão, a mordomia da fé cristã. Então o professor pode dar uma pesquisada mais sobre a fé, e então ele vai ter mais elementos para falar na sua aula a esse respeito aqui, além dos que eu estou elencando aqui.
Terceiro tópico, a mordomia dos bens materiais, o cristão e as finanças. Como que nós administramos as nossas finanças? Isso a Bíblia fala sobre a boa administração das nossas finanças. Aquele que não tem o coração agarrado nas riquezas, aquele que não gasta o seu dinheiro naquilo que não é pão, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. E aqui pega muitas pessoas que emprestam o seu dinheiro com usura, com altos juros, se enriquece sobre a fraqueza alheia. A Bíblia fala sobre estas questões. Mesmo no Novo Testamento, os juros não eram tão cruéis quanto são hoje. Então a questão é administrar bem, viver bem, não em função daquilo que você tem. Todas as nossas finanças, elas devem ser direcionadas para aquilo que é prioridade. É bom a gente fazer um curso sobre finanças, é bom a gente ter alguma noção de economia, para a gente saber o que é prioridade em casa. As igrejas precisam dar esse tipo de palestras para ajudar as pessoas que não têm uma capacidade grande sobre economia ou a prioridade econômica, ou até mesmo a situação do seu país, como que vive o país, como que nós devemos ser resguardados em relação a juros, a empréstimos, a sair de dívidas. Nós precisamos disso aí. Porque a Bíblia fala, ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Então aquelas pessoas que devem não estão preocupadas em pagar. Não significa que nós não podemos comprar parcelado, desde que pagamos no prazo, acertado segundo as nossas condições. São situações que precisam ser faladas, ensinadas ao nosso povo, porque nós vivemos num contexto social, fazemos parte da sociedade. E como pessoas sociais, integrantes de uma sociedade, nós compramos, nós vendemos, temos direitos, temos deveres, nós votamos. Agora, como que nós fazemos, qual que é a visão de todas essas questões que eu estou falando aqui relacionadas à sociedade? A visão cristã deve ser diferente da do mundo. A visão do mundo ela é totalmente de tirar vantagem dos outros, enganar os demais. Mas a visão cristã, a cosmovisão, a visão de mundo, seja a visão do mundo político, do mundo social, do mundo histórico, do contexto em que vivemos, ela deve ser a partir do ângulo da Bíblia. Assim como Cristo ele via sempre desejando bem a alguém e fazendo aquilo que é correto. Quando a Bíblia fala sobre o cristão e as riquezas, ela dá exemplo para os ricos, o tratamento com os seus trabalhadores. Nós temos o exemplo de Jó, que diz que ele sempre lhe deu a paga dos seus jornaleiros, dos seus trabalhadores, e além da paga ele fazia isso, além pagava o salário e ainda dava algo mais sobre aquilo que eles recebiam. Com dinamismo, nós vemos Paulo ensinando os seus patrões a tratarem bem os escravos, porque agora são irmãos, não tratar diferente, porque não são o poder da riqueza que vai deixar alguém superior naquilo, porque todos têm alma, têm espírito e morrem da mesma forma, então, mas tratar os irmãos com equidade. E ainda fala do cristão e a contribuição na igreja. Como que nós contribuímos na igreja através das ofertas alçadas, através dos dízimos? Não interessa do que estão fazendo com os dízimos. O que interessa é que eu estou sendo fiel a Deus na minha igreja, contribuindo com ofertas e com os dízimos. Se bem que nós podemos abrir um espaço aqui e dizer que a igreja primitiva ela arrecadava, mas era para ajudar. A todo o dinheiro que entrava na igreja primitiva era para ajudar os pobres, era para ajudar as viúvas e os órfãos. Por quê? Principalmente as viúvas, que no judaísmo elas eram assalariadas, os órfãos eram assalariados e os pobres recebiam uma ajuda. Mas quando eles deixavam o judaísmo e adentravam e recebia Cristo e fazia parte da igreja, a aposentadoria das viúvas era cortada, os órfãos eram cortados, a ajuda dos pobres também. Então a igreja se sentiu na responsabilidade de, através de dízimos e ofertas, assalariar viúvas, que Paulo fala sobre essa, ver qual que eram mesmo as viúvas que verdadeiramente fossem viúva. Ele fala até a idade das viúvas. Ajuda dos órfãos que não tinha pai e mãe, qual que era o sustento para eles. Ajuda dos pobres, qual seria a relação dos pobres. Nós vemos Colossenses, Filipenses, ajudando a igreja em Jerusalém com roupas, com alimentos. Tudo isso para que a igreja estivesse equiparada com o socorro e com as ofertas e com os dízimos que a igreja contribuía. Hoje em dia nós perdemos um pouco esta tonalidade. A igreja investe muito em empreendimentos, é uma igreja que tem muitos empreendimentos, somos bons construtores, temos diversos prédios, diversas casas, quadras e muitos carros,
Mas, às vezes, nós precisamos olhar um pouquinho para aquelas pessoas que precisam da ajuda da igreja, os pobres, as viúvas, aqueles que precisam de uma ajuda maior, não deixar eles em troca daquilo que é material, porque daí perde um pouco a tonalidade daquilo que a Bíblia fala, o cuidado com o próximo, ou o amor ao próximo. Nós precisamos rever esses conceitos a partir da Bíblia e olhar na história como que a igreja foi dirigida e ver a atualidade e fazer essas diferenças. A partir de Constantino foi quem glorificou os templos. Então ele, quando tornou o cristianismo a religião oficial do império, ele construiu templos magníficos, com pedras lavradas, que custavam muito caro, e doou para as igrejas. E a partir daí as pessoas começaram a valorizar o templo. De tal forma que no período da Igreja Católica, ela colocou John Tetzel para pedir ofertas para construir a Basílica de São Pedro com muito ouro. E todas as ofertas eram para o templo. Não interessa se existem pessoas que estão passando fome, passando necessidade, precisando de ajuda, de socorro, de remédio, de uma roupa, não interessa. O interesse maior seria a Basílica de São Pedro. E então os templos hoje suntuosos passaram a ser mais valorizados do que as próprias pessoas. Dificilmente nós temos uma equipe, como a igreja primitiva tinha, uma equipe de diáconos que saía nas igrejas vendo quem era viúva, quem estava precisando de ajuda, de remédios, de socorro, de roupas. E esse diácono trazia relação para a igreja e eles eram os responsáveis por fazer essa distribuição da renda que a igreja adquiria. Hoje nós não temos mais essa figura. Os diáconos parece que estão simplesmente preocupados com uma boa gravata, para tirar uma oferta, servir a ceia, fechar e abrir o templo. Mas o trabalho social deve ser revisto, porque faz parte da mordomia cristã. Então nós não podemos esquecer, concluindo aqui a lição, nós não podemos esquecer de tudo quanto nós fizermos, vamos prestar conta diante de Deus, falando dessas questões da mordomia cristã. Não que vamos ser condenados, mas que vamos prestar conta diante de Deus no tribunal de Cristo. Paulo fala que nós somos cooperadores de Deus, lavoura de Deus. Então nós estamos cooperando com Ele, na ajuda do próximo. O período do ministério de Cristo foi totalmente ajudar as pessoas, os mendigos, os moribundos, os leprosos, os párias da sociedade, o ser humano de uma forma geral. Resgatar ele. Esse foi o trabalho. E Cristo nos deu a missão, de ensinar as nações. Nós estamos aqui para ensinar, e o professor e a igreja têm esse modelo de ensino, em se tratando da mordomia cristã, como que nós vamos administrar bem, como que nós estamos criando o nosso filho. Porque os nossos filhos são herança e nós vamos prestar conta, não são nossos, são de Deus. E a Bíblia dá exemplos de como tratar os filhos e criá-los no temor do Senhor. Como que estamos com o nosso esposo, o marido, no lar, de uma forma geral, com os companheiros de ministério, no trabalho, na cidade, como que vemos o mundo, como que observamos o Evangelho, o que entendemos por mordomia. Quando nós levamos isso a sério, não estudamos simplesmente para dar uma aula, mas estudamos este termo para introjetar ele em nossa vida, para aprender e para fazer uso, colocar em prática, com certeza a nossa vida se tornará melhor como os mordomos. Aprenderemos, teremos temor de Deus, estaremos prontos para encontrar o Senhor no tribunal de Cristo e Ele vai pedir tudo o que nós fizemos por meio do corpo, bem ou mal. Às vezes fazemos até atividades na igreja com interesses particulares, mas isso será revelado, porque a Bíblia fala que tudo será revelado ali, então nós saberemos quem foi que trabalhou com a mordomia cristã com o intuito de o nome de Cristo ser glorificado, e aqueles que trabalharam na mordomia cristã, na igreja, com todos os seus bens, ou com todos os seus dons, ou com todos os seus cargos, se trabalharam simplesmente para receber elogios, para receber graça dos homens, e não foi para que o nome de Cristo fosse glorificado e nem o reino de Deus fosse alargado. Então, esse é um tema de reflexão, é um tema de fazer uso dele e pôr em prática para sermos cidadãos dos céus melhores, cristãos melhores, e assim Deus estará sendo glorificado através do nosso trabalho e agradando-se das nossas atividades. Meu professor, minha professora, que você tenha uma boa aula, que você consiga transmitir de fato aquilo que a lição quer, o que a Bíblia quer, o que Cristo quer, e que os alunos cada dia sintam a necessidade de uma melhora, de uma transformação, de uma praticidade cristã diferente. Deus em Cristo te abençoe e boa aula.